Bom, agora a gente muda de assunto para falar que, infelizmente, a menina que caiu em um cânion no Rio Grande do Sul foi encontrada morta. Vamos para a região da Serra Gaúcha, ao vivo, com o repórter Felipe Vicari, que tem todas as informações deste caso para a gente. Lamentável, né, Felipe? Bom dia a você. Bom dia, viu, David, e a todos que nos acompanham por aqui. Infelizmente, né, uma tragédia acabou abalando a cidade de Cambará do Sul, a Serra Gaúcha, o Brasil todo, fato que aconteceu ainda nesta quinta-feira. Foi identificada a menina de 11 anos que acabou morrendo, Bianca Bernardon Zanella, uma menina de 11 anos, ela caiu no mirante do Cânion Fortaleza, um dos pontos mais altos do parque. Ela estava acompanhada dos pais, que eram turistas da cidade de Curitiba quando o acidente aconteceu. Segundo relatos, a família se preparava para sentar em um banco no mirante quando Bianca acabou saindo correndo do grupo familiar. O pai tentou segurá-la, mas não conseguiu evitar a queda. No local não há cercas de proteção. O resgate foi extremamente difícil. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Brigada Militar de 3 cidades do entorno de Cambará trabalharam por 10 horas utilizando drones, câmeras térmicas e também rapel para alcançar a menina que estava a 70 metros abaixo do ponto da queda. O corpo foi resgatado por volta das 23 horas desta quinta-feira em condições climáticas adversas no local. O governador do estado, Eduardo Leite, prestou solidariedade à família e destacou a complexidade da operação realizada durante a noite em terreno íngreme. O Cânion Fortaleza, com 1.157 metros de altitude, é uma das principais atrações turísticas da região dos cânions nos altos de cima da serra, mas agora está fechado para investigações sobre o caso. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias deste acidente, enquanto isso o caso levanta discussões sobre a segurança em áreas naturais de risco. Infelizmente, a menina de 11 anos, apenas 11 anos, acabou caindo do cânion em Cambará e foi encontrada sem vida ainda na noite, finalzinho da noite de ontem, viu, David? Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas suas informações, ao vivo, direto de onde tudo aconteceu. Bom, repercutindo aqui com a bancada, porque até na redação, quando a gente viu esse tema, né, e trouxe a discussão, realmente a gente tem algumas questões que a gente precisa avaliar sobre os brasileiros que estão perdendo a vida nesses turismos de aventura, que nessa menina de 11 anos, o pai até tentou correr atrás dela para evitar a queda, mas ela tem autismo, então... e às vezes falta também essa rede de apoio no entorno dos pais, né, para que eles possam também, por um lado, não deixar de ter vida, mas também esse risco que, infelizmente, acabou resultando na morte dessa adolescente. Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa observar, né, Maria? Eu acho que é muito complicado. Assim, eu sou uma pessoa que eu já fiz esse tipo de esporte, não escalada, mas eu já tive a chance de ir, por exemplo, para Chapada Diamantina, no Brasil, na Bahia. Esse tipo de... É linda, né? É lindo, são paisagens naturais lindíssimas, mas eu acho que é uma questão também da segurança do tipo de turismo que a gente tem visto. Me parece que esse caso, tanto aquele da menina também na Tailândia, na Indonésia, perdão, são situações que é o quê? Esse tipo de esporte, esse tipo de aventura, não é para se fazer assim... a Deus dará, me desculpem, demanda um preparo físico muito forte. Eu sou uma pessoa que me exercito sempre, eu mesma não me coloquei em situações de risco como um rapel, coisas que eu não tenho segurança, familiaridade. Eu acho que é uma questão de entender onde você está pisando, qual é o seu limite e ter ali, de verdade, assim, uma atenção redobrada, dobrada, triplicada, porque é uma situação de risco. São esportes, digamos que quase que radicais, então... eu acho que é uma questão de com quem você vai, qual empresa você contrata, toda uma atenção muito, muito grande. Não é, vamos ali jogar uma partida de futebol. Então, eu acho que a problemática é essa, é entender em que você está se metendo. Recentemente eu passei por essa situação, fui para Paraty, estávamos eu, minha esposa, filho, né? Tenho um filho de 6 anos. E aí ficou nesse dilema, porque eu queria conhecer uma cachoeira, mas aí estava com a criança. Então assim, oferece segurança? Não. Tem também picada de pernilongo, enfim, filho alérgico. Então alguns passeios também você deixa de fazer por conta dos riscos que são ali impostos naquele ambiente. Então fica realmente esse dilema, né, Diego?
Não, sem dúvida, David. Eu sou exemplo vivo disso. Eu adorava fazer esses passeios de aventura. Eu também, depois fiquei bunda mole. Eu também, acabou. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas pequenas. Acabou a vida de aventureiro. Agora o critério para arrumar uma viagem tem espaço kids, tem lugar para sentar, tem lugar para o cochilo. Então, assim, não tô querendo, de certa forma, também aqui atribuir responsabilidade aos pais que já estão, enfim, mais do que penalizados com essa situação. Agora, eu acho que tem que existir uma responsabilidade das empresas que promovem esse tipo de turismo em relação à presença, principalmente de crianças. E até evitar, né? Falar assim, criança, às vezes, é porque você limitar e você não dá condições, às vezes, para uma criança deficiente, mas, às vezes, limitar mesmo, de, olha, não tem condição. Esse é o limite, não pode. Nessa trilha, a criança não pode ir, entendeu? Gente, é responsabilidade exatamente, porque a comparação com o caso da Juliana, que aconteceu na Indonésia, é muito pertinente. Uma moça adulta ali, no pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais, se acidentou. Eu lembrei agora, eu quase caí lá de cima do Machu Picchu, cara. Enfim, também ali, até com uma forma física melhor do que a que eu tenho hoje. Hoje, pai de 3 crianças, não dá pra frequentar a academia como eu frequentava Também não é antes. desculpa, tá? Não, é desculpa sim. É desculpa sim. Mas eu quase caí lá de cima. Essa turista que infelizmente perdeu a vida na Indonésia, isso tem que chamar, de fato, esse debate para os limites desse tipo de atividade em relação a crianças, principalmente, porque não é ambiente adequado para uma criança e a empresa que promove esse tipo de turismo não pode permitir que uma criança frequente esses locais. Quando você quase caiu, você estava com seu primo ou não? Porque os dois são Tavares, né? Eu fiquei até nessa Não, o Elias não foi nesse passeio, ficou cuidando da avó. Não, muito provavelmente eu não iria, nada de adrenalina, eu não tenho esse desejo. Mas assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? O turismo brasileiro, ele é maravilhoso. Nosso país tem assim, belezas em todos os cantos do país. Agora, a gente precisa sim de legislação e o turismo, que a gente sabe que muita gente vive do turismo e é importante que a gente tenha isso, é importante que a gente fomente isso, mas não pode ser só o lucro, né? Tem que ser a responsabilidade também. Então a gente precisa de legislação que faça, né, que dê segurança aos pais, porque às vezes o pai acredita em quem está vendendo a viagem, né? Não estou aqui responsabilizando, como o Diego mesmo colocou aqui, né? Eles já estão sendo muito penalizados, mas às vezes é a agência que quer o lucro, né? A pessoa que está vendendo aquele passeio fala, não, muita criança vai, não acontece nada. Então a gente tem que sim ter uma responsabilização e precisa ter leis aí claras que todo passeio, toda atividade turística que tenha que mostrar ali os seus riscos e também não só apresentar os riscos, mas principalmente trabalhar muito na prevenção para que a gente não veja acontecendo como aconteceu agora, né? A Jess Peixoto é muito do turismo de contemplação. Inclusive, ela fez ontem, né, um ato turístico de ir até a Avenida Paulista, acompanhar a mobilização da esquerda. Viu o Guilherme Boulos discursando, outras também pessoas da esquerda. Mas você se aventura também nesse turismo de subir montanha, escalar e tudo mais? Não é muito a minha praia, a minha vibe. Eu sou mais uma pessoa de ficar sentada, vendo a praia e esses espaços, bebendo um bom drink, pra ser muito sincera. Meu namorado, no entanto, ele já fez tudo que você puder imaginar. Himalaia, o rapaz, assim, ele tá... Ele é doido. Esses dias ele mandou uma foto na cachoeira, em que era bem na beirada, e o cara ficava segurando o pé pra você tirar foto. Assim, coisas que eu jamais faria na minha existência. Mas o que eu acho que é importante a gente também pensar aqui? Quando a gente olha para o turismo de aventura, a gente está falando de um parque. Esse parque, ele é uma concessionária. Então, tem alguém privado, um ente privado, que está tomando cuidado ali, em tese. No entanto, pelo que tudo indica, não há nenhuma grade de proteção. Não há nenhum cuidado por parte da empresa neste momento onde o incidente aconteceu. Então, eu diria que até diferente do caso da Natália, da ida com o guia. Nesse caso, muitas vezes, esses parques não precisam de guia. Você entra, você conhece, você vê por si mesmo. A pequena correu e, nesse ponto, o acidente aconteceu. Então, assim, a gente também precisa ver e cobrar para que a concessionária do parque, para que ela se manifeste também sobre as grades, para ter esse espaço aqui. Então, o que está faltando aqui? Porque é um espaço que, se a criança você tem que ter um cuidado maior. E eu quero pegar um exemplo. Fernando de Noronha, também hoje, algumas das praias, elas estão na concessão privada. E tem um canyon lá, que é muito bonito. E que eu fui antes, o pessoal ficava indo até aquela beirada. Era muito arriscado. Aí, o que aconteceu? A concessionária pôs todo um tablado
colocou todas as grades e sempre tem um fiscal lá para garantir que isso não vai acontecer mais. Porque o pessoal ia querer tirar aquela foto bonita no Morro dos Irmãos e arriscava a vida para isso. Então isso não acontece mais. Então assim, a realidade é que a gente tem que ter cuidado dentro dos espaços, não só de turismo de aventura, mas dentro desses espaços que podem aferir qualquer risco para qualquer pessoa, para cada vez mais ter segurança dentro desses espaços, de ter fiscalização, de ter todo esse cuidado para que tragédias muito tristes como essa não aconteçam. Toda a minha solidariedade à família da jovem que veio a óbito nesse infeliz acontecimento. Realmente. Mas não dá para não dá para dispensar também a responsabilidade. Claro, é importante responsabilizar a empresa, a concessionária, o Estado, quem quer que tenha a responsabilidade de promover o cuidado. Mas, às vezes, também o CPF força a barra, né? Nós temos aqui um caso muito emblemático em Paranapiacaba, a trilha do funicular, que é uma trilha proibida, mas mesmo assim, se você procurar na internet, você vai achar muita gente oferecendo passeio nessa trilha. É um lugar onde diversos acidentes já aconteceram também. Então, claro que tem que ter responsabilidade do Estado, das empresas, de quem quer que seja, mas os CPFs também tem que fazer a sua parte. Tem uma questão muito complicada, por exemplo, isso que você falou, Jess, é interessante dos parques terem a concessão, né? Alguns têm concessão, outros pertencem ao Estado e tem também ali a fiscalização. Mas, por exemplo, eu falo pela Chapada Diamantina mesmo ali. É do Estado, da Bahia, é um parque, tal, tudo mais, mas é tão amplo. Eu não sei a extensão desse local que aconteceu, essa fatalidade, infelizmente, mas é tão amplo que cercar, fazer esse tipo de investimento de proteção é muito difícil por conta da natureza que você ali não consegue dar conta. Então é a questão mesmo que eu acho que, bom, claro, ter as condições que prevaleçam ali, as condições humanas dentro de segurança e tudo mais, mas quando não possível, a responsabilidade do CPF é importante também. Queria apontar aqui uma curiosidade, né? Quem puder, infelizmente, dar uma olhada na internet, a quantidade de pessoas que vão escalar o Everest não voltam e os corpos, infelizmente, permanecem lá, porque é tão alto e tão íngreme, tão complicado de retirar, que o corpo fica lá. Assim, realmente é uma situação, esse turismo de aventura, é 2 pesos e 2 medidas sempre, porque mas eu acho que é um risco à vida. Muito complicado também. Eu acho que os pais, nesse caso, assim, pensando nas pessoas que vão visitar esses espaços, eles não têm a percepção do risco. Não, sim, porque é um parque, é bonito, é um mirante. Então, acho que essa percepção do risco é muito importante. Lá em Pirinópolis, lá no Goiás, tem uma cachoeira que tem uma trilha que era uma trilha simples. Tinha uma placa, aí falava que era uma trilha simples. Muito simples, indicada para idosos, crianças. Eu, que sou uma idosa de essência, meu pai queria levar meu avô. Meu pai é um aventureiro. E aí ele queria levar meu avô. Como era uma trilha segura, tranquila, nós fomos. Simples. Aquilo ali, eu fiz questão de reclamar muito, de brigar muito. Porque pra mim, era um risco de vida aquilo ali. O simples é relativo. Não, o simples, o que é isso? Simples. O negócio era muito mais longo do que estava no papel, no negócio ali, na indicação do guia que estava ali. Era muito complicado, era horrível de descer, era muito perigosa para criança e idoso. Mas estava lá, permitida criança e idoso. Não era verdade. Então tem que ter esse cuidado que o seu simples pode ser a minha dificuldade, né? Então eu acho que a gente precisa ter mais padronização nesses esportes de aventura, nessas trilhas, em tudo isso aí que o pessoal do mato gosta de fazer.